Pronto, então beleza. Pessoal, essa aqui, qual que é a minha ideia? Hoje eu vou passar por uma fatura de grupo B. Na verdade, por duas faturas, tá? Essa fatura aqui é uma fatura que ela não tem multa, ela não tem débito, ela não tem nada demais. Ela tá perfeita. Sabe aquela fatura que a gente tá buscando, assim, ó, com todo o desejo do coração? Uma fatura sem nenhum problema, né? Então, é uma fatura que se a gente sobe a imagem dela correta, se a gente sobe os documentos certinhos do cliente, ela vai ser aprovada rapidamente, porque ela tá tudo redondinha, tá? Então, eu quero exemplificar para vocês uma conta desse tipo e depois eu vou pegar uma conta que tem multa e débito, tá? Para vocês verem como é diferente e o que, né, e onde a gente precisa se atentar nessa fatura para a gente poder ter êxito ali na nossa venda, tá bom? E de quebra, eu vou passando pelas informações, eu vou explicando para vocês como que funciona tudo isso daqui, tá bom? Então, prestem atenção, como eu sempre digo, pega o papelzinho aí, a caneta, vamos anotando, né? Pega aí o jeito que você mais gosta de aprender e aproveite esse treinamento, porque com certeza, como eu já disse antes, vai fazer a diferença para vocês conhecerem dessas informações, desses detalhes, tá bom? Então, perfeito, pessoal. Olhando para essa fatura, aqui, ó, eu vou até pegar um, eu vou até, a gente quer até ficar mais didático aqui, vou ficar pintando ela aqui, ó. Vocês vão conseguir ver legal. Então, aqui, ó, primeiro passo, essa fatura é uma fatura de qual concessionária? Essa fatura é uma fatura da Copel, tá? Normalmente a concessionária, pessoal, ela vem aqui já na fatura para a gente ver. Então, ali em cima, eu descubro a concessionária que ela é. É uma informação super importante, tecnicamente ela é super simples, todo mundo já sabe, né? Você está na sua cidade, você já sabe para quem você paga a conta de luz, mas tem hora que às vezes você está atendendo alguém de fora, você não tem tanta certeza. Tem alguns casos, como por exemplo a CPFL, né? CPFL ela tem CPFL Santa Cruz, CPFL Piratininga, CPFL Paulista. Então são concessionárias diferentes, tá? Então a gente precisa marcar isso certo para não ter problema na hora de rodar a nossa o nosso contrato. Porque se a gente coloca essa concessionária errada, na hora que a gente leva para a concessionária certa, né, ele vai falar assim: ó, no contrato que vocês colocaram a concessionária errada, esse contrato vai voltar e tem que alterar, o cliente precisa assinar de novo. Então, sempre atento, né, nessa questão da concessionária, né? Se eu descer aqui, ó, aqui na Copel, nesse modelo aqui, ela não me traz mais nenhuma informação, então tá lá em cima mesmo, né? Então, Copel tá aqui, normalmente está logo nesse cabeçalho, pessoal, nessa margem superior aqui da fatura, tá? Então, essa aqui é a nossa conta, tá? É a nossa concessionária, desculpa, da Copel aqui no caso. Beleza? Então, o primeiro ponto que vocês precisam entender. Descendo aqui na fatura, nós vamos encontrar ela falando da classificação desse cliente. Então, esse cliente, ele é uma residência, tá? Então, ele é um B1 residencial. Aqui a gente está falando da classificação desse cliente, né? A gente está falando ali de qual grupo ele pertence, tá? Então, esse cliente ele é um B1, ou seja, ele é um cliente de baixa tensão residencial. Ele é o cara mais simples que existe na energia, tá? Tudo bem que ele tem um trifásico ali, que ele tem 3 fases alimentando a casa dele, é uma casa grande, mas no relógio, a unidade consumidora dele é uma unidade consumidora tecnicamente simples, residencial, tá? Então, ele é um cliente de baixa tensão. O que isso muda, pessoal? Isso muda na forma como ele vai receber, né, a nossa energia e muda do desconto que ele também vai ter. A gente sabe que desconto para grupo A pode chegar até 40%, mas clientes que são da baixa tensão, ele está ali tecnicamente já pré-estabelecido num desconto que é disponível para o Estado. Tá? Então, por exemplo, a gente sabe que aqui no Paraná o desconto é de 10%, então, para baixa tensão. Então, nesse caso, como ele é baixa tensão, ele vai ter um desconto de 10%. A gente vai rodar a proposta dele aqui, vai ver a média, vai ver o consumo, mas ele vai ter sempre os 10% que está estabelecido na geração distribuída. Lembrando que geração distribuída é o quê, pessoal? É a maneira como o pessoal de baixa tensão consegue receber injeção de energia. Tá? Na alta tensão, nós temos aí as geradoras conseguindo mandar essa energia de qualquer lugar do país através do sistema interligado de distribuição, né? E ele vem aí em alta tensão, pode vir de qualquer lugar do país, é um outro sistema, é um sistema mais robusto, né, que trabalha, que atua na alta tensão,
Na baixa tensão precisa ser uma usinazinha que está perto ali de onde esse cara está para poder entregar esse crédito para ele, tá bom? Na conta de luz. Então, beleza, esse cara é um B1 residencial, a gente sabe que na classificação, né, tem B1, B2, B3, tá? Então nós temos aí B1 residencial, B2, se eu não me engano, é rural, B3 comercial. Então nós temos algumas classes aí dentro do B, mas todos ainda estão na baixa tensão, tá? E depois nós vamos para os de grupo A, que é A1, A2, A3, A4, que daí são essa galera da alta tensão, beleza? Então nesse caso aqui, esse é um cliente de baixa tensão. A informação que a baixa tensão traz de importante é que ele vai ser da geração distribuída, aí vai entrar no desconto padrão ali que já está estabelecido por o Estado. Beleza? Então, um cliente de baixa tensão. Quando você olha uma fatura e vê que ele é baixa tensão, você já sabe o que oferecer para ele. Você vai ter um desconto ali de 10%, se é em Minas Gerais um desconto de 20%. Então, isso aqui já te situa na hora da negociação. Tá? Às vezes você entra num cliente achando que ele é um grupo A, por exemplo, mas na hora que você pega na mão, ele é grupo B. Então, antes de começar uma negociação, tipo, começar a falar que, por exemplo, que esse cara ele vai ter 40% de desconto, você não fala. Você fala que talvez ele consiga ali uns 10%, vamos ver o que ele qualifica, então isso aqui muda o jogo para você, tá bom? Beleza, então essa é a classificação, tá, do grupo que ele se encontra. Próximo ponto aqui do lado, pessoal, nós vemos que esse cliente ele é um trifásico, né, o tipo de fornecimento, é o tipo de energia ali que ele tem na casa dele. Na baixa tensão, nós temos monofásico, bifásico e trifásico. Isso aqui é o número de fases que tem na casa dele. Por exemplo, esse cara aqui ele pode ligar ele pode comprar um ar-condicionado trifásico, que exige 3 fases, né, para ele funcionar. Na casa dele ele tem essa ligação. A grande maioria é bifásico ou monofásico, tá? Nesse caso aqui, ele é trifásico, ele tem uma estrutura, esse cara tem piscina aquecida e tal, tem uma porrada de coisa na casa dele, a casa dele é muito grande, então por isso que ele tem um trifásico lá. O que essa informação traz de importante, pessoal? Eu falei ontem no treinamento. O cara que é monofásico, ele tem uma fase na casa dele. O cara que é bifásico, ele tem duas, o cara que é trifásico tem 3. Para cada uma dessa classificação tem um preço de tarifa mínima que ele precisa pagar. O monofásico, ele paga uma tarifa mínima de R$ 30. Vamos supor que ele viajou, ficou o mês inteiro o disjuntor dele desligado na casa dele, ninguém gastou energia. Ele vai pagar um mínimo para a concessionária de R$ 30. Se isso acontece no bifásico, ele vai pagar um mínimo para a concessionária de R$ 50. E se isso acontece no trifásico, eles vão pagar um mínimo de R$ 100, tá? Então, obviamente, na medida que isso cresce, isso interfere no valor faturável dessa conta, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, um cara trifásico, ele já tem R$ 100 que ele está pagando da conta dele que não é faturável, tá? Que a empresa não consegue monetizar e que a empresa não te paga, né, por esses R$ 100 que está ali. Então, só para deixar claro para vocês essa questão e do porquê é importante essa informação. Beleza? Maravilha. Aqui nós temos um pouquinho das informações ali das datas, né, de pagamento, leitura e vencimento. Então, aqui, leitura anterior, né, foi feita no dia 5/11. A leitura atual, né, dessa conta aqui foi feita no dia 4, né, e depois a próxima leitura seria no dia 4/12, né, e depois a próxima leitura seria no dia 4/1. Essas são informações que eles trazem ali, né, uma previsão de leitura. Essa conta é uma conta do mês 12, né, eu estou falando do vencimento ali, mas eu vou voltar, esquece, vamos voltar aqui, ó, para não pular a etapa. Quero falar do endereço. Então, aqui onde está rasurado, aqui onde eu coloquei essa tinta preta, são as informações do cliente, nome, o endereço dele, a cidade que ele pertence, né, e etc. Isso aqui está rasurado porque, lógico, tem as leis LGBT, a gente não pode mostrar isso para vocês. Mas quando você precisa saber, lá na proposta, o endereço que você precisa colocar ali para alimentar na proposta, está aqui, você vai encontrar isso na fatura, tá? Então, a gente sabe que uma fatura de conta de luz, ela serve para comprovante de residência, por exemplo. Por isso que a gente não pede, porque a gente já trabalha com conta de luz, né? Então, já está tudo certo nessa questão. Então, se você precisa informar lá na proposta, você vai encontrar o endereço certinho do cliente aqui, o nome do titular vai estar aqui. Então, nessa tarja preta, o nome que está na fatura é o nome do titular, é o nome da pessoa que precisa assinar a conta, tá, pessoal? Não adianta a conta estar no nome de uma pessoa, né, e a outra ir lá assinar.
Não adianta. A pessoa que está com o nome ali na fatura, ela precisa assinar, beleza? Se não for isso, vai ter problema, tá? Se é o caso um CNPJ, tá no nome da empresa, tá? Quem que é o responsável legal da empresa? Quem que é o representante legal dessa empresa? É o fulano, tá? Então esse fulano precisa assinar e eu preciso de um contrato social para provar que ele de fato é o representante legal dessa empresa. Daí o cliente vai te dar o contrato social e você anexa ele junto lá com a fatura, tá bom? Então, beleza. Então, aqui estão os dados, as informações do nosso cliente, tá? Aqui do lado, nessa caixinha amarela, vocês estão vendo aqui, ó, unidade consumidora. Isso aqui, pessoal, é o relógio da casa dele, é o código, é o registro do relógio da unidade consumidora, que é onde ele recebe energia na casa dele, tá? Esse número, ele precisa estar exatamente como está, ele precisa estar exatamente no contrato como está aqui na nossa fatura. Por quê? Porque a unidade consumidora ela é vinculada ao CPF do titular. Então, se eu coloco o número da unidade consumidora errado, a concessionária nunca vai localizar essa unidade consumidora no CPF de quem assinou. Então, o CPF do cliente e a unidade consumidora, como todos os outros dados, eles precisam estar de forma correta no aplicativo. Tá? Então, sempre com muita atenção, presta atenção na unidade consumidora. Unidade consumidora é uma unidade que está consumindo energia, que é o relógio do cliente. Aí a gente precisa passar essa informação com precisão lá no aplicativo, então não pode estar errado. Então, se alguém falar de unidade consumidora, você já sabe o que buscar na fatura, tá bom? Uns chamam de seu código de instalação. A CPFL, por exemplo, ela coloca ali, seu código de instalação. Aquilo ali é a unidade consumidora. Então, sempre procurar por essa informação, tá? Ou unidade consumidora ou código de instalação. Essa vai ser a unidade consumidora. Beleza? Então, certinho até aqui. Então, aqui essa fatura, o mês de referência dela é o mês 12, tá? Então, dezembro. O vencimento, dia 23/12, tá? E o total a pagar, 1.177,04. Então, se eu estou com uma fatura do mês 12, ela vale para eu subir agora em março, por exemplo? Ela não vai valer. Tá? A nossa empresa, ela pede uma fatura de, no mínimo, 3 meses aí de. Qual que é a palavra que a gente pode usar aqui, gente? A gente pede, ela pode estar, se nós estamos em março, ela vai até a terceira última conta, então vai ser janeiro. Então, se você coloca uma fatura de dezembro hoje no nosso sistema, ele não vai ler, não vai funcionar. Eu só peguei esse aqui para exemplo, tá? Então, a gente sempre tem que estar atento na referência da conta e no vencimento, porque se ela for muito antiga, o sistema não aceita. Tá? Então, sempre pense que você tem uma gordurinha ali de 3 meses para trás, que você pode subir conta. Passou disso, não vale mais. Beleza? Então, nesse caso aqui é uma fatura do mês 12, com o total a pagar X. Show de bola. Agora vamos descer. Agora começa a ficar interessante aqui, que são temas que, embora essa fatura não tenha nenhuma multa, a gente vai passar por eles, tá? Itens de fatura. Isso aqui é muito importante a gente saber entender, tá? Porque aqui está o que o cliente consome, aqui mostra se ele tem bandeira amarela e vermelha, aqui vai mostrar se ele tem multa e débito, aqui vai mostrar se ele tem energia injetada. Então, nós sempre temos que estar atento nesse campo aqui do itens de fatura, tá? Primeiro ponto, energia elétrica consumo. Energia elétrica consumo. Aqui está falando o que ele consumiu de quilowatt de energia no mês. Tem contas, pessoal, que traz a sigla TE. Anota aí. T de tatu, E de escola. TE. TE significa tarifa de energia. É o que aquele cliente consumiu somente de energia naquele mês. Então, nesse caso aqui, ó, energia elétrica consumo, 1.359 quilowatts ele consumiu no mês. Tá? Então, pessoal, é importantíssimo a gente saber o que significa TE, tá? Porque é uma sigla que, se você não entender, você se bate para compreender a fatura. Então, TE, tarifa de energia, é o que o cliente consumiu de energia, beleza? Então, maravilha. Então, aqui ele consumiu 1.359 de energia. Energia elétrica, uso de sistema.
aqui também nós temos uma outra sigla para isso que a gente chama de TUSD, tá? Então você sempre vai ver na conta do cara ali, TE e TUSD. TUSD, pessoal, significa tarifa de uso de sistema de distribuição. Então, mais uma vez, TUSD, tarifa de uso de sistema de distribuição, ou seja, é o preço que a concessionária está cobrando para você usar o sistema de distribuição deles. Então, o poste, os fios que trazem a energia lá da usina até a sua casa. Então, eles cobram isso todo mês de você, um aluguel. Esse fio e o poste que você vê na rua não está aí de graça, não. Você está pagando eles todo mês. Né? Então, você pode ver ali que esse preço, olha que interessante, ó. O preço para você transitar com a energia, ó, nesse caso aqui, ele está sendo mais caro do que o preço da própria energia. Tá vendo? Ó? Então, ele está pagando aqui no quilowatt 38 centavos. Para você transportar cada quilowatt na rede, ele te cobra 44 centavos. Ou seja, é mais caro você transportar a energia do que a própria energia que você consome. Tá? Olha que loucura, né? Então, TUSD é a tarifa de uso do sistema, é o aluguel que eu pago todo mês para poder usar a fiação da cidade e trazer energia para minha casa. Beleza, pessoal? Ficou claro essa informação para vocês? TE e TUSD, tá tudo certo? Reajam, por favor, porque isso é muito importante. Vocês precisam saber daqui, entendendo, sabendo, tendo isso cravado na cabeça de vocês. São siglas extremamente importantes. Show de bola. Agora, uma coisa interessante. A empresa ganha dinheiro nesse TUSD aqui? A empresa consegue monetizar de alguma forma aqui no TUSD? Não, porque isso é um dinheiro da concessionária. Tá? É um preço que a gente paga e vai continuar pagando para a nossa energia chegar, né, até a casa do cliente, digamos assim. Tá? Agora, a empresa ganha dinheiro no TE? Ganha. Porque TE é a energia que você consumiu, a gente vai injetar essa energia, né, como crédito. Então aí a gente monetiza. Então esse é o lance do valor faturável. A empresa não pode te pagar por uma coisa, né, por um item nessa fatura que ela não recebe, que ela não ganha dinheiro. Então no TUSD, por exemplo, que é mais da metade, né, do que representa aqui, tirando ali os outros detalhes, a fatura, ela não monetiza. Então, por isso que às vezes o valor faturável da conta vem diferente do valor cheio da fatura, tá? Porque a gente tira os valores ali que a gente não monetiza para sobrar só onde a gente de fato fatura para poder te pagar. Tá? Se a empresa te pagar num item onde ela não recebe, a empresa quebra. Pensa num volume de 25 mil vendedores, né, fazendo isso e a empresa pagando errado. Ela paga para você uma comissão de um lugar que ela não ganha dinheiro. Então isso não faz sentido. Então a empresa vai sempre te pagar daquilo que ela monetiza dentro de uma conta. Então na energia elétrica consumida, a empresa monetiza. Então ela te paga. Mas no uso do sistema, ela não monetiza. Então você não recebe sobre esse valor. Beleza? Maravilha, então. Vamos seguir. Aqui nesse caso, ele tem um adicional de bandeira amarela. Então, nessa época do ano, estava com bandeira amarela, então ele pagou um adicional na conta dele ali de R$ 29 por ser bandeira amarela, tá? O que é legal nisso, pessoal? A nossa empresa isenta o cliente de bandeira tarifária. Tá? Por que ele paga bandeira? Né? Por que ele é tarifado nessas épocas do ano com bandeira amarela e vermelha? Né? Por conta da baixa estiagem. Quando para de chover, quando as águas baixam nas hidrelétricas, fica mais caro produzir energia. Então ela vai lá e cobra esse preço adicional de você para compensar, né? Porque ficou mais caro para ela gerar essa energia, então tem que ficar mais caro para você consumir também. Mas quando você está no nosso modelo de negócio, onde a energia é renovável, é solar, ele não acaba, ele não prejudica, não faz sentido, não tem por que a gente te cobrar essa bandeira tarifária, tá? Então você está isento de bandeira amarela e vermelha, tá? E além do mais, nesses períodos o cliente pode até ter mais desconto, tá bom? Porque essa taxa aqui que eles cobram a mais, a gente consegue trabalhar, atuar
né, e entregar então ainda mais desconto para o cliente, podendo até quase, em alguns casos, dobrar. Então, se nesses períodos ele tem 10%, se ele tem 10% e nesses períodos aí de bandeira amarela ele está com a gente, ele pode buscar, de repente, em alguns casos, até 20% de desconto nesses períodos aí de bandeira, tá? De bandeira tarifária. Então é muito legal. Isso é um argumento muito forte para venda, tá? Então, bandeira amarela e vermelha, para vocês entenderem, acontece porque fica mais caro a produção de energia na hidrelétrica porque falta água, tá? Então aí eles cobram isso da gente na ponta. Beleza? Show de bola. Então aqui tem uma devolução de ajuste de faturamento. Nunca. Eu só vi isso nessa conta até hoje, mas é como se ele tivesse pago 1 centavo a mais ali de alguma coisa, eles estão devolvendo aqui, ó. É uma multa inversa. A concessionária está pagando multa para o cliente aqui, ó. Coisa boa, isso aqui zerou o game mesmo. Mas legal, então isso aqui não, a gente não precisa nem comentar que vocês não vão ver, né? Então, devolução de ajuste de faturamento, devolução de correção monetária, alguma coisa errada ali que eles estão devolvendo 1 centavo para o cliente, né, no volume de quilowatts ali. Na verdade, eles estão devolvendo mais. 1 kilowatt foi cobrado ali errado, eles estão reembolsando ele, né? Então, no final, tá dando alguns reais ali. Mas beleza, isso quase não aparece, tá? Então, nem se atentem com isso agora. E o próximo tópico aqui, pessoal, é iluminação pública. A nossa empresa monetiza na iluminação pública? Não, a gente não monetiza na iluminação pública. Isso aqui é uma taxa que a gente paga para a luz ficar para a rua ficar com a luz acesa, né? Então a gente usa isso, obviamente, de forma indireta ali na cidade, e a gente paga, tá? Isso é rateado, tá? Entre todas as unidades consumidoras. Então a empresa não monetiza nisso, mas a gente paga, então é mais um valor que é descontado, né, e separado do que é faturável e o que não é da sua fatura. Mas o fato é que você vai ver sempre isso na conta das pessoas, todo mundo paga, então taxa de iluminação pública, ele está pagando R$ 25, tá bom? Para a luz da rua ficar acesa ali. Pessoal, tudo certo com itens de fatura até aqui? Entenderam bem? TE, tarifa de energia, TUSD, tarifa de uso de sistema, né, que é a alocação da estrutura para a gente poder transitar energia para nossa casa. Bandeira tarifária, quando a gente está com falta de água nas hidrelétricas, eles cobram mais caro, né, para gerar essa nossa energia, então a gente paga mais caro por ela. Iluminação pública é a rua é a luz da rua que a gente paga, tá aí é rateado, vem na conta, nós precisamos pagar também. Então, tecnicamente aqui, pessoal, esses itens de fatura ele está assim, ele tá bem simples, não tem nada. Você percebe que não tem multa, não tem juros, né? Ele está redondinho aqui. Então, foi por isso, inclusive, que eu quis trazer para vocês, tá? Então, fechou. Até aqui, beleza? Eu não vou comentar essa parte de impostos, PIS, COFINS, ICMS, porque na real vai mais confundir vocês. A gente não entra nesses méritos ali com o cliente, então não faz sentido a gente ficar conversando disso, tá? Um outro ponto importantíssimo nessa questão, galera, aqui, ó, histórico de consumo. Eu zoei, pintei tudo meu negócio aqui. Aqui, consegui voltar, só para ficar certinho. Ó, aqui está o histórico de consumo desse cliente. Tá puxando, aqui. Só para marcar para vocês verem aqui. Então, você sempre tem que buscar essa informação aqui do histórico de consumo, tá? Por quê, pessoal? Porque isso é o que determina a comissão que você vai receber. Nesse caso, o cliente ele tem alguns meses não, né? Ele tem um ciclo inteiro, ele tem 13 meses esse cliente aqui, no caso, já rodando, né? Então, olha que legal, ó, ele tem de dezembro de 2023 a dezembro de 2024. Se a gente for contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ticando aqui para vocês, mas ele ali vai dar 13, né? 13 meses. Então, quando dá 13, você precisa. Se vocês forem contar aí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, se ele tem 13, nós precisamos somar esses valores aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui são os valores de quilowatt que ele consumiu no mês. A gente soma todos esses valores
e divide por 13. Nós vamos saber qual é a média desse cliente. Se às vezes está desconfiado que o aplicativo leu de alguma forma errada lá, e você quer conferir, você vai somar todos esses valores que eu marquei aqui e vai somar por 13. Vou fazer para vocês aqui em tempo real, ó. Começando lá de dezembro de 2023. 15,90, 11,90, 12,83, mais 13,01, mais 13,77, mais 12,80, mais 14,16, mais 11,48, mais 14,69, mais 16,40, mais 13,02, mais 15,06, mais 13,59. Então, a média anual do que ele consumiu de quilowatt deu 17.861. Então, no ano, somando todos esses valores aqui, os 13 meses, ele consumiu 17.861 quilowatts. Se eu dividir por 13, 1.373 de quilowatt por mês que ele consome. Essa é a média dele. Então, se você acha que o aplicativo leu errado de alguma forma ali, né, a fatura talvez não estava tão legível, enfim, você vai lá e coloca esse valor manual no histórico de consumo, que vai dar certo. Se você não colocou nada exorbitante ali, vai dar certo, tá? Agora, se você colocou uma coisa muito fora da curva, daí vai dar errado, o aplicativo vai travar e ele vai seguir com o cálculo que ele fez. Beleza? Então, esse é o histórico de consumo do cliente, tá? Ah, Robin, mas se ele tiver só 3 meses aqui, se for que estava fechado o imóvel, ele alugou e entrou faz 3 meses, você faz a média dos 3 meses. Ah, se ele está há 6 meses, você faz a média dos 6 meses, tá? Então, se ele está lá desligado, depois mostra no histórico que ele entrou e consumiu mês a mês ali, mas não está o ciclo inteiro, você vai fazer sobre a média que você tem em mãos. Se é de 5, se é de 4, se é de 3, se é de um mês, você vai fazer essa média. Beleza, pessoal? Até aqui? Tudo certo? Compreendendo? Tudo tranquilo? Show de bola. Eu estou vendo ali as perguntas, tá? Daqui a pouco nós vamos chegar nelas lá e a gente vai solucionando, tá bom? Então, beleza. Nessa conta, matou. Não tem mais nada para a gente falar dela aqui. Quando a gente quer saber alguma informação adicional na fatura da Copel, normalmente eles trazem para a gente nesse campo. Vocês estão vendo aqui, tá? Mas aqui não tem nada expressivo, tá bom? Então, grupo, tensão, modalidade. Quando tem algum débito, por exemplo, eles colocam a informação aqui. Mas isso eu vou te mostrar agora numa outra, tá? Então, fechou. Aqui é uma fatura redondinha do grupo B. Tudo que você precisa saber, a gente comentou, tá bom? Isso é o que faz a coisa acontecer. Beleza, pessoal? No grupo B, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma multa, sem nenhum débito, sem nenhum juros. Então, essa é uma fatura redondinha, a gente consegue só mandar os documentos e é caixa. A gente vai fazer boa, a venda vai ser validada. Agora, eu vou compartilhar com vocês uma fatura do grupo B. Vou dar um zoom aqui. Maravilha. Mais uma vez, agradecer a presença de todo mundo que está participando. 356 dispositivos conectados no nosso treinamento. Muito bom. Isso encoraja a gente a trabalhar. Vamos lá. Então, pessoal, nesse caso aqui, dessa fatura, o, o cliente, desculpa, a concessionária continua sendo a Copel. Então, pelos pontos que eu já passei, que eu transitei aqui, eu não vou comentar que vocês já estão por dentro. Tá? Então, é a mesma coisa, é um B1 residencial. Aí, se é B3 também não tem problema, ele é baixa tensão, vai ter desconto igual também. Aqui vai estar o nome do cliente, vai ter o tipo de fornecimento. Então, aqui é trifásico também, tá? Então, as datas de leitura, o mês de referência, total a pagar, etc. Tá? O que muda nessa conta, pessoal, é que ele tem débito e multa aqui, tá?
E aqui eu quero entregar uma informação muito importante para vocês, que é para que a sua venda seja aprovada, tá? Para poder te explicar o que de fato você precisa fazer, né, quando aparece lá uma retenção de multa e débito, tá? Então isso é muito importante que vocês prestem atenção para que você consiga solucionar o seu problema de forma mais prática quando a sua conta for para retenção. Nesse caso, se eu não subir os comprovantes corretos antecipadamente, essa fatura ela vai entrar para retenção, porque ela tem multa e débito. Quando tem multa e débito, pessoal, nossa empresa ela não autoriza enquanto a gente não envia os comprovantes e mostra que aquilo está pago, tá? Porque a gente sabe que a concessionária também vai reter isso. Então não adianta a gente aprovar, né, sendo que a concessionária vai brecar depois. Então, eu quero explicar para vocês como funciona isso na prática. Robinho, como que eu sei se meu cliente tem multa e débito na fatura dele, tá? Então, no itens de fatura você vai encontrar essa informação. Primeiro ponto aqui foi o que a gente conversou, tá? Energia elétrica consumo, então é o TE desse cliente aqui, que é a tarifa de energia. Então ele consumiu 2.129 quilowatts. A tarifa do uso de sistema, ele pagou 44 centavos, ou seja, o TUSD dele está ainda aqui mais caro que a própria energia, tá? Então está aqui também. Nesse caso, ele tem um adicional de bandeira vermelha e bandeira amarela. O que significa, pessoal? Que ele passou pelos dois estágios dentro do mês e isso foi computado, tá? Então, olha aqui, ó. Energia, bandeira vermelha e energia, bandeira amarela, tá? Então, ele está pagando um adicional aí de 84 reais, uns quebradinho, né, a mais na conta porque teve bandeira amarela e vermelha, tá? Olha que interessante. Se ele paga atrasado, gera uma multa na conta dele, né? Quando você olha para a conta do cliente, você só vê a multa, significa que ele pagou em atraso, pessoal. Não significa que ele está devendo, tá? Então, quando você paga qualquer conta em atraso, gera uma multa para a próxima, né? Quando você atrasa o seu cartão de crédito, o que acontece? Você paga o cartão de crédito, atrasado no mês seguinte vem uma multa correspondente aos dias que você pagou em atraso, sim ou não? É isso que acontece. Na fatura de energia é a mesma coisa. Se a fatura dele vence dia 15, mas ele pagou dia 20, ele vai pagar uma multa desses 5 dias que ele pagou atrasado e essa multa aparece aqui, tá? E você, ó, paga multa por atraso no pagamento da sua conta e você paga multa por atraso na iluminação pública. Então, da luz da rua ali, você também paga uma multa porque você pagou atrasado. Você ganha uns juros referente à conta anterior, né, o período que você ficou em atraso. Tem um acréscimo moratório por conta desse atraso, tá? E aqui depois, por último, ele vai ter, de fato, que você precisa pagar da iluminação pública. Mas olha o tanto de taxa que gera para ele por conta de um atraso, tá? Então ele está pagando multa sobre a iluminação pública, multa porque ele atrasou o pagamento da fatura dele, um juros referente ao atraso da conta anterior e acréscimo moratório, tá? Então, quando você tem esse cenário na sua conta, você pega uma fatura, você vê multa nela. Robin, o que eu preciso fazer para resolver esse problema lá no compliance, tá? Então, quando você só tem multa na sua fatura, quando o pessoal está colocando lá no compliance, fatura com multa, você sabe que não tem débito, você tem multa. Multa é o quê? Ele pagou a fatura do mês passado em atraso. Então, o que nós precisamos fazer para resolver esse problema, pessoal? Você precisa subir o comprovante da fatura que você enviou. Se eu enviei essa fatura aqui para o compliance e ela tem multa, eu preciso subir essa fatura e o comprovante exatamente no valor da fatura. Tá? Então eu não preciso pegar um comprovante do mês passado, eu preciso subir o comprovante de pagamento da fatura que eu estou em mãos. Tá? Então, se eu mandei essa fatura aqui, que está na frente de vocês, para o compliance, sem o comprovante, e ele fala, sua fatura está com multa, eu preciso pegar o comprovante de pagamento dessa fatura aqui e anexar, que vai ser resolvido no valor exato. Então, se a fatura é 2021 e 18, eu preciso achar o comprovante desse valor aqui que eu paguei essa fatura e subir no compliance. Assim você resolve o problema. Aí você vai me falar assim, Robin, mas essa fatura que eu usei aqui ainda não venceu, o cliente ainda não pagou, ela está com multa, mas ela não venceu. Então você tem que pedir uma fatura do mês anterior para o cliente. Se aquela fatura do mês anterior tiver com multa, você pede o comprovante dela e sobe para o compliance.
Pessoal, vocês entenderam isso? Reajam por gentileza aí para eu ver se vocês compreenderam essa questão. Isso é muito importante para vocês resolverem o problema de vocês. Fatura com multa. A fatura que eu usei para subir para o aplicativo, eu preciso conseguir o comprovante dela, do valor dela certinho, que vai ser resolvido. Ah, o cliente não pagou. Então você vai lá, pede uma fatura do mês anterior, ele já deve ter pago essa fatura, você pega o comprovante dela e sobe, que vai dar certo. Beleza? Então aqui não tem segredo. Maravilha, pessoal. Então é isso aí sobre multa, tá? Agora, eu disse para vocês também que essa fatura, ela tem débito. Robinho, onde que eu vejo débito na fatura? Ó, aqui no caso da Copel, lembra que eu falei para vocês que eles vão trazer nesse campo aqui, ó. Então, deixa eu ver se eu consigo grifar ele melhor. Ver se eu consigo pegar aqui de trás para frente, ver se eu grifo ele de um jeito. Ele não deixa eu grifar aqui. Mas enfim, se você ler na penúltima linha aqui de onde eu marquei aqui em vermelho, agora você vai ver débitos. Então esse cliente ele estava com um débito do mês 9 e um débito do mês 10. Débito, pessoal, são contas que ele não pagou. Ficou para trás. Ele não pagou o mês 9, não pagou o mês 10. Tá? Então o que, que isso significa? Que nós vamos precisar desses comprovantes aí. Tá? Nós vamos precisar do comprovante do mês 9 no valor de R$ 1.567,56 e o comprovante do mês 10 no valor de R$ 1.140,49. Então você vai ligar para o seu cliente e falar assim, cara, ó, você tem um atraso na sua conta de setembro no valor X e você tem um atraso na sua conta de outubro, que você, na verdade, você está com débito em aberto da sua fatura do mês 9 e do mês 10 que você não pagou ainda. Eu preciso do comprovante do valor X e do valor Y para eu subir e ser aprovado. Ah, beleza, eu paguei, vou te passar o comprovante. Daí ele pega e manda o comprovante para você, você anexa o comprovante no valor do débito, tá? Então presta atenção numa coisa, pessoal. Fatura é uma coisa, débito é outra, tá? Então não adianta você pegar e subir o comprovante só do débito, tá? Porque essa fatura tem multa, você precisa subir o comprovante dela também. Tá? Então você vai ter que subir o comprovante do débito de de setembro, de outubro, e subir o comprovante dessa fatura porque ela está com multa, tá? Então, são três comprovantes que você tem que subir nos valores exatos. Se isso não acontecer, vai voltar, tá? Então, não é tão simples, beleza? Mas não é difícil. Então, Robinho, se eu peguei uma fatura com multa, eu já sei que eu tenho que subir o comprovante dessa fatura. Se eu observei que ela tem débito, eu preciso também conseguir os comprovantes dos débitos e subir junto. Na hora que chegar no compliance, ele vai ler, opa, fatura com multa. Essa fatura é R$ 2.000. Ele vai achar um comprovante de 2.000, beleza. Então, o comprovante da fatura que está com multa já está aqui e ela está paga. Agora ele tem débito de setembro, no valor de R$ 1.000. Ele achou o comprovante lá, bateu, conflitou, beleza. Tem um outro débito de outubro, tá? No valor de R$ 1.500. Ele acha o comprovante ali de 1.500, ele vai entender que é desse débito, matou, a fatura está resolvida, vai ser aprovada. Beleza, pessoal? Então, débito é tudo que ainda o cliente está em aberto que ele não pagou. Não é que ele pagou em atraso, ele não pagou, está em aberto lá. Então, ele precisa pagar isso para a gente conseguir rodar para ele aqui o desconto. Beleza, pessoal? Conseguiram entender até aqui? Aqui a gente falou de multa e débito. Isso aqui são pontos importantíssimos, tá? Para você compreender e entender. Senão, você vai ficar sempre se batendo lá no compliance. E essa não é a nossa ideia. Tá? A ideia é que você, de fato, consiga resolver os seus problemas, as suas pendências. E é justamente por isso que nós estamos fazendo essa questão aqui, tá bom? Deixa eu ver uma coisinha aqui. Eu quero mandar para vocês também. Deixa eu só. Vou copiar. Eu quero copiar o link da comunidade aqui que eu quero deixar com vocês aí. Me passaram aqui, quer ver? Então, beleza, ó. Falamos de detalhamento de fatura, né? O que é unidade consumidor, o que são itens de fatura. Falamos do que é TE, do que é TUJ, do que são bandeiras tarifárias. Falamos de multa e débito e falamos de histórico de consumo. Pessoal, isso é grupo B. Fechou? Isso aí é grupo B. Se você entendeu, se você anotou, se ficou claro na tua cabeça, você pode falar que você está entendendo tudo do que compõe uma fatura de grupo B. Beleza? Vou copiar aqui para vocês o link. Acho que vou ter que pegar aqui no computador. Vou deixar na mensagem ali para vocês acessarem.
Um minutinho. Pronto. Vou deixar aqui com vocês. Então, pessoal, nas mensagens eu deixei ali o telefone do suporte, mas está aqui também o link para você entrar direto ali na nossa comunidade, beleza? Você tem acesso aí, pode clicar no link e acessar com o seu WhatsApp que vai dar certo. Então, pessoal, beleza? Isso aqui é tudo que temos de Grupo B hoje. Você aprendeu, como eu disse, vou reforçar, multa e débito super importante. Então, cara, sempre subir o comprovante certo para a sua venda ser desbloqueada. Fatura, pessoal, sempre com até 3 meses ali para trás, não pode ter mais do que isso. Se tiver mais do que 3 meses ali de tempo ali de vencimento, não adianta, tá? Fatura legível. Isso que eu usei de exemplo para vocês é um exemplo de fatura legível, tá, pessoal? Então, ela está em PDF. Se vocês observarem ali, ela está em PDF. Ó, ela está em PDF, tudo certinho, tudo que a gente consegue ler, a gente consegue, tudo que a gente precisa ler, a gente consegue. Ó, se eu der um zoom, por exemplo, ó, tá vendo os números pequenos aqui, eu consigo ler todos eles, porque isso aqui a inteligência artificial precisa conseguir ler, tá? Então ela está redondinha, ó, subir em PDF, beleza? Então não tem erro, não tem como o pessoal falar que ela está errada, tá? Então a gente minimiza o problema. Robinho, fatura incompleta, o que acontece? Às vezes a gente manda cortando. Cara, se a concessionária ver que cortou isso aqui, por exemplo, ó, ela já vai dar desculpa, entendeu? Ela já vai dar desculpa para você. Se ela ver que cortou, tipo, vamos pegar do cabeçalho aqui, ó. Se ela ver que cortou aqui, ó, cortou um pedacinho aqui de cima, uma faixinha aqui, ela já recusa. Então você tem que mandar a fatura inteira, né, do cabeçalho ao rodapé, ela inteirinha, mesmo que seja na foto ou no PDF, no scanner lá, ela precisa estar inteira para a gente conseguir aprovar isso, tá bom? Se você mandar e ela estiver cortada de alguma forma, tiver um cantinho aqui cortado, né? Cara, não adianta, ela tem que estar inteira. Por isso que é sempre legal o PDF. E se você está usando o Drive ali para poder escanear o arquivo em PDF, pega a imagem inteira, certinho, certifica que você está pegando todo da imagem e tira uma foto para escanear, tá bom? Então, se você fizer isso, não tem erro. Então, fatura incompleta elegível é isso. Ou a fatura é antiga, não pode, tem que estar no prazo certo, ou ela está cortada, ou ela está com uma foto muito ruim, não está dando para enxergar. Então, esse é um problema mais fácil de resolver. Você só precisa cuidar para subir a fatura aí, tirar uma foto caprichada, fazer um scanner em vez de uma foto, subir em PDF para ela ter uma legibilidade melhor. Beleza? Tudo certo até aqui, galera? Tudo tranquilo? Isso que a gente conversou aqui são os principais motivos de retenção, tá? Se você entendeu o que é multa e débito e sabe subir o comprovante, cara, você já resolveu 90%, né, do teu problema. Se você sabe tirar uma foto boa, se você sabe escanear, né, um arquivo em PDF que ele fique legível do cabeçalho ao rodapé certinho, sem cortar nada, pronto, cara, você já está com sua venda já está aprovada. Porque daí contrato social, quando precisa, é uma conta PJ, daí o cara tem, ele te passa, você sobe, né? E não tem mais nada que possa te reter, né? Então, é bem tranquilo quanto a isso, tá? Então, a gente só tem que cuidar, estar atento para poder conseguir subir as informações que são corretas, tá? Se a gente ficar subindo o comprovante errado, o compliance retém até você acertar, tá? Mas agora, com essa informação, não tem mais por que errar, pessoal. Ficou claro? Vocês vão conseguir resolver os problemas aí de vocês, tá bom? Maravilha. Vamos aqui então para as perguntas. Deixa eu abrir aqui as nossas perguntas. Aqui, vamos lá. Estamos começando da mais antiga para a mais nova. A Vanderleia Silva perguntou: você pode gravar a reunião? Vanderleia, essa reunião está sendo gravada assim, esse treinamento, tá? E nós vamos, na medida do possível aqui, estar compartilhando com vocês toda essa questão, tá bom? Show de bola, então. Aqui, dá um check na pergunta. Vladenilson Correia.
Bom dia, Robinho. Vi que a lei de isenção do ICMS em São Paulo se aplica também aos usuários de energia renovável. Em que canal de comunicação nossos clientes podem pedir a isenção dos 18%? E a partir de que momento? Somente com a fatura da Alexandria? Danilson, de fato, cara, quando você começa a receber injeção de energia, você pode entrar com isso, tá? Você vai ter que contactar, você vai ter que ir num cartório, cara, da Fazenda, tá? E solicitar essa isenção. Normalmente, você vai falar com um contador que você tem ou com um advogado. Caso você não tenha essa turma aí que possa dar entrada para você, normalmente empresas fazem isso, então é bem tranquilo de resolver. Né? Mas se você é uma residência e quer essa isenção, você precisa ir ali num cartório ali da Fazenda, num fórum, e ver o que eles vão te solicitar de documentação para você dar entrada nisso. Beleza? Esse 18% vai representar, aí, em tese, de 8% a 10% do valor cheio da fatura, tá bom? Então, porque a sua isenção é somente na TE. Agora eu vou começar a falar termo técnico com vocês, porque vocês já sabem, e aí na prática a gente vai aprendendo. Então, o desconto de ICMS é só na TE, pessoal. Tá? Não tem desconto de ICMS na TUJ e nenhuma outra área da sua fatura, tá? Então, o ICMS é só na TE, só no valor faturável dessa conta aí, que você tem isenção de ICMS. Então, os 18% que você está falando aí que tem, né, de ICMS que é cobrado, no fritar dos ovos na conta total, vai dar mais uns 8%, de 8 a 10% de desconto na sua conta de luz, tá? Para você buscar esse benefício, tem que ir no fórum ali, no cartório no registro da Fazenda para solicitar, ou então falar com um advogado, contador, eles já conseguem fazer esse trâmite para vocês, beleza? Show de bola. Marcos Cauro. Então, grupo B são as contas pequenas e grupo A são as contas grandes, é isso? Certo? Pode ser pessoa física e ser grupo, pode ser pessoa física e ser grupo A? Qual o valor que determina que é grupo A ou grupo B? E um cliente pode ser do grupo A e depois passar para o grupo B ou vice-versa? Marcos, o que acontece? O que determina se o cliente é grupo A ou B é a voltagem que ele recebe, tá? Então, se ele recebe até 999 volts, ele é baixa tensão. A partir do momento que ele recebeu, que ele precisa de 1000 volts para tocar a operação dele, ele vai ser um cliente de alta tensão, tá? Cara, é muito difícil você ver uma casa precisando de 1000 volts, um mercado precisando de 1000. Ah, no mercado não, no mercado é até possível, tá? Mas por exemplo, uma quitanda, alguma coisinha, pequenos comércios precisando de mais de 1000 volts para acontecer, para tocar o barco dele lá, tá? Então, por isso que normalmente não tem pessoa física, tá, na alta tensão, porque é muita energia, tá? Então, normalmente é uma empresa que vai consumir esse volume de energia, tá? Então, grupo A, normalmente, cara, pessoa jurídica, tá? Nunca vi uma pessoa física, pra você ter ideia. Então, de fato, é só para a empresa isso. Grupo B, né? Pessoa física, o cara que consome menos de 999 volts. Ele é o grupo B. Então, tem pequenos mercados, pequenos restaurantes que ainda estão no grupo B porque não consomem esse valor de voltagem, tá? O cara que é grupo B, ele pode virar grupo A? Sim, se ele aumentar a estrutura dele, se ele aumentar a demanda de energia dele, né, ele pode ir para grupo A, beleza? E para ele voltar para o grupo B, né, ele teria que reduzir toda a operação dele de energia, toda a empresa, ele pode sim, tá? Fazer esse retorno, beleza? Então, acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Termino do val B. Ah, tá. Você perguntou de valor. Então não é o valor que determina, tá? É a voltagem que determina se ele é grupo A ou B. Tá bom? Maravilha. Vamos para a próxima aqui. Um momentinho. Vou pegar aqui. Tá aqui. Minimizou aqui. Ah. Olá, Robinho. Meu nome é Gerson. Sou de Manaus e gostaria de saber se aqui em Manaus o mínimo do valor da conta para se cadastrar é de R$ 300 e se o desconto aqui em Manaus só é 10%, pois tenho visto muito isso acontecer. Olha, a gente precisa. O que a gente tem na nossa empresa como mínimo é R$ 200, tá?
Isso aí para o geral. R$ 200 de quilowatt, desculpa, 200 quilowatts consumidos, R$ 200 em conta paga, tá? Então, nem sempre 200 quilowatts vai dar R$ 200. Então, o cliente precisa ter esse combo, tá? Então, ele precisa consumir 200 quilowatts e pagar R$ 200 de fatura, tá? Se ele faz isso, tá tranquilo, ele pode ser um cliente que economiza energia com a gente, tá bom? E sobre os 10% de desconto, sim, se é esse a margem, se é esse o desconto estipulado pela companhia, né, em Manaus para baixa tensão, é isso que ele tem, tá? Ele não consegue ter mais. Se ele está no grupo A, ele tem chance sim de ter mais descontos, tá? Podendo chegar aí a 30, 35, até 40% de desconto. Mas a baixa tensão, né, se é o que a gente tem disponível no momento, 10%, se é o que está aparecendo nas propostas, é o que a gente tem de desconto máximo disponível para geração distribuída. Então é isso mesmo, beleza? Vamos lá. Ai, o nariz está ruim. Ó, o cliente grupo B comercial, independente do seu consumo, fica sempre limitado ao desconto padrão, ou se ele tiver um alto consumo, poderá ter um desconto maior? Ele está sempre limitado ao desconto padrão devido à classificação dele, tá? Grupo B, ele tem sempre um desconto já determinado, independente do consumo, tá? Não é gastar mais ou menos energia, pessoal. É sobre a classificação que esse cliente possui, tá bom? Então, é isso aí. Roberto Santos, obrigado pela pergunta. Vamos lá. Agora o Roberto Mendonça. Na minha fatura apareceu um item com valor negativo, um desconto, com a seguinte descrição: Comp Demic 1224. Você sabe o que significa? Isso influencia no valor faturável? O consumo do mês foi de 310 quilowatts. Roberto, eu precisava dar uma olhada nessa fatura para te falar certinho, cara, para poder entender o que isso impactou ali nos seus números, tá? Mas eu nunca ouvi não conheço essa sigla. DEMIC. Provavelmente alguma. Cara, de fato, o que a gente vê, que nem no caso desse cliente aqui, né? Quando a concessionária faz alguma cobrança, de repente como ela faz alguma devolução de alguma cobrança indevida, alguma coisinha ali que foi errada na leitura, no código, e ela já corrige automático isso, tá? Eu não sei se é esse caso, tá? Mas nós podemos pesquisar, vou até dar uma anotada aqui. Cara, são muitas concessionárias, cada hora uma coisinha nova, o mercado se movimenta, então a gente dificilmente vai saber de tudo aí, mas nós vamos anotar e vamos ver atrás, vamos correr atrás para ver o que é isso aqui, tá bom? Maravilha. Roberto Mendonça. Outra do Roberto. Em um treinamento foi falado que seria considerado apenas 12 meses e não os 13 que aparecem na fatura. Pode esclarecer se são apenas 12 ou 13 meses? Cara, se a fatura está trazendo uma média de 13 meses, você tem que dividir por 13 ali, entendeu? É isso que, pelo menos, eu sou instruído a falar, tá? Para vocês, é assim que a empresa também faz, tá? Então, se ele tem 13 meses, você divide por 13. Se ele tem 12, você soma e divide por 12, e assim sucessivamente, tá? Robinho, nesse caso aí entra 13 meses. O cálculo não é 12 meses? Né? O cálculo, então, pessoal, é sempre referente ao que tem na fatura do cara ali disponível, tá bom? Francisco. Nós, Tour, teria uma conta da Alexandria para mostrar? Cara, as contas estão chegando. A gente tem uma da Positivo que está rodando aí para vocês, mas eu já tenho clientes meus com energia nossa injetada, tá super legal, e agora a gente só está esperando a concessionária mandar as informações para a gente conseguir emitir as contas deles. Então, tudo correndo bem, a concessionária passando as informações, em abril nós temos as contas de geração distribuída da Alexandria para a gente mostrar para vocês. Beleza, pessoal? Isso é muito bom também. Passa ainda mais credibilidade para o nosso negócio. Eu sei que tem bastante esperando isso, bastante gente esperando isso e vai acontecer, tá? Eu tenho certeza. Há casos em que a fatura está quitada, mas o banco ainda não informou a concessionária sobre o pagamento. Pode haver retenção nessa situação? Olha, se você pegar o comprovante do banco, do pagamento, tá tudo certo, tá? Agora, se não, aí fica difícil, tá? Porque a concessionária está falando que não pagou, então só você consegue refutar isso com comprovante bancário, beleza?
Se o banco está falando que está pago, ele que prove, né? Muito bom, vamos lá. Rudinei Barcelos. Se a pessoa pagou a fatura na lotérica e perdeu o comprovante, como posso proceder? Como proceder com uma conta paga, porém sem o comprovante? Cara, você vai ter que dar um jeito de provar isso, né, de alguma forma. Aí é um caso bem específico, né? E aí eu não sei no compliance se existe alguma veia que você possa pegar um comprovante lá da concessionária, né, de que essa conta de fato está paga, né? Mas ele precisa de fato entregar um comprovante de que isso foi pago, tá bom? Então é um detalhezinho complicado, mas enfim, a gente vai tentar dar um jeito para isso, tá bom, Rodinei? Nicolas Voges, é isso? Sobre multa. Consigo enviar o comprovante pago no momento do contrato ou preciso deixar ela ser retida para resolver? Quando você sobe a sua fatura no aplicativo, vou ser bem sincero para você, cara, faz um tempinho que eu não vendo, tá? Mas eu fiz uma venda esses dias que eu precisei subir e eu já subi antecipado. Você consegue abrir a venda que você fez ali e já subir essa informação, tá? Não é no momento do contrato, mas na hora que você vende, ela vai para análise ali, você consegue já subir antecipado tudo que você precisa para não ficar entrando naquele processo de atraso, tá bom? Aqui, Ricardo Foster. Ah, tá. Ele respondeu aqui um amigo no chat. Então, Cário. Temos um cliente que tem 3 imóveis em sua titularidade, mas consumos diferentes. Dois com menos de 200 quilowatts de média. Como posso juntar todas as 3 faturas para subir uma só proposta? Você não pode, tá? É uma proposta por unidade consumidora, beleza? Esses casos de você fazer um combo para grupo e tal, na verdade, nem para grandes grupos na baixa tensão não existe, tá? Então é só quando ele vai para uma geração distribuída ao Mercado Livre que a gente consegue fazer isso. Do contrário, é unidade por unidade, tá bom? Então não tem como. Reginaldo Simões, no aplicativo só sobe a fatura. Como faço para subir comprovante de pagamento? Você vai ter que ir lá no dashboard, Reginaldo. Uma vez que sua venda foi efetivada, ela está lá, você clica na sua venda para subir esse comprovante. Ou então, se o compliance já reteve ela, na retenção você vai ter a oportunidade para subir o anexo do comprovante. Beleza? Nós vamos falar disso aí mais para frente. Eu quero montar um treinamento operacional só de retenção e aí a gente vai tratar caso a caso aí, para vocês verem de fato como proceder com isso. Beleza? Mas é bem tranquilo, é só você procurar essa venda sua lá no dashboard, ela vai normalmente para processamento ou análise, você acessa ela e sobe já o que é necessário antes mesmo do compliance reter, tá bom? Iraildes Batagim. Ah, legal, obrigado. Parabéns aqui. Fernando, eu desisti de pronunciar seu sobrenome, Fernando. Eu ia ler, não decidi não ler. Fernando Schwarzenegger. Se o cliente estiver em atraso e estiver processando a distribuidora por achar que as contas são muito altas, qual a solução? Tem que esperar ele resolver, cara. Ele tem que resolver essa questão com a concessionária para a gente conseguir atuar. Beleza? Ele não pode vir para nós se ele tiver alguma pendência com essa concessionária. O que é permitido, pessoal, uma coisa que é importante falar para vocês, se o cliente tem um parcelamento e esse parcelamento está em dia, é permitido, tá? Ah, eu tenho um parcelamento ali com a concessionária. Posso fazer? Pode. Está em dia? Não, está em dia. Então, beleza. Então, ele pode seguir com o nosso desconto aí, com o nosso produto normal, tá? Vamos lá. AGC Chimarrão. Uma coisa boa em chimarrão. Sugestão. Deixa uma sugestão aqui para. Não seria mais fácil anexar os dados de dentro da concessionária? É, hoje, a gente, o que valida, né, para transação, para comprovante de pagamento, o que valida é a transação bancária, tá? Tem muita concessionária falando que está pago e pode ser que não está. Tem concessionária que não manda boleto para o cliente, tem concessionária que fala que está devendo, mas está pago. Então, por isso que a gente sempre vai se orientar pelo, de fato, comprovante bancário.
tá? Que é o que valida o pagamento, beleza? E no aplicativo, quando ficar em retenção, mais específicos isso. A gente está trabalhando nisso, tá? Para ficar mais claro para vocês. Inclusive, como eu disse, nós vamos rodar um treinamento aí para poder deixar azeitado essa questão da resolução das retenções, beleza? Obrigado pela pergunta aí. O AGC Chimarrão, se não me engano. Muito bom. Kevin Eduardo, seria interessante essas aulas gravadas e transcritas, seria possível? A gente tem dedicado aí um tempo gravando e editando essas questões para poder disponibilizar para vocês, tá bom, Kevin? Já tem, cara, na verdade tem bastante aula que a gente já deu, cara, tem treinamento meu, tem treinamento do Alexandre, o nosso CEO, falando de alta tensão, que tá no nosso drive lá, é só vocês entrarem e acessar, tá? Então, a gente vai colocando sempre lá. Então, acho que, às vezes, pelo fato de vocês não estarem ali na nossa comunidade, vocês não recebem esse tipo de informação. E vocês acham que não tem, mas já tem. A nossa informação, ela está os nossos treinamentos, ela está sempre clara ali na informação que vem através da comunidade com o Drive ali para você acessar e ter esses conteúdos, tá? Então, por isso que é bem importante entrar e ter acesso ali para você conseguir, enfim, adquirir tudo que a gente já está fornecendo de treinamento e capacitação para vocês, beleza? Bom dia, Robinho, parabéns pela aula de hoje. Legal, cara. Obrigado, André. Valeu, abração. Lorena, quantas comissões para entender? Desde a primeira conta, a comissão é de 40%. Seria só sobre o TR? Isso, a comissão, ela é sobre o valor faturável, tá? Normalmente, sim, sobre o valor da energia. Então, a gente desconta tudo que a empresa não recebe da conta e no que ela ganha dinheiro dentro daquela conta, a gente paga os 40%, tá? Parabéns, Lorena. Já usou o TE aí como na sua fala. Gostei de ver. Parabéns. Obrigado pela pergunta. Dulce, o cliente empresarial comercial pode ir na concessionária transformar sua conta de B em A para quem paga mais de 8 mil? Dulce, eu já disse ali um pouquinho ali em cima, né? Depende, né? Nós precisamos saber se ele precisa de mais de 1.000 volts de energia para ele fazer isso, tá? Porque tem algumas questões, né, para ele resolver, até inclusive ver se ele vai querer pagar todo esse trâmite do transformador, etc, né? Não é simples assim, tá? Então ele precisa de fato de necessidade para isso, tá? Senão não vale a pena essa troca para ele, tá bom? Normalmente as pessoas estão tentando segurar no B o máximo possível, né? E aí só quando as coisas já vão desligando, já vai dando pico de energia que o cara troca, porque ele tem que investir um dinheirinho para colocar um transformador, talvez mexer em algum padrão, tá? Vamos lá aqui. Douglas, aqui na minha cidade tem muitos imóveis que já usam energia solar, placas. Como rodar uma fatura dessa? Douglas, aqui é o seguinte, cara, para quem já tem uma usina própria, ele tem que pagar ainda de excedente para a concessionária 1.000 kW e R$ 1.000, tá? Se ele paga menos do que isso, não tem como, beleza? Então a gente não consegue atender. Agora, se além da placa, da energia que ele consome ali das placas, ele ainda paga 1.000 kW para a concessionária de excedente, aí você consegue atuar nesse excedente, tá? E aí a gente consegue dar desconto para ele, beleza? Aí joga no aplicativo, roda tudo normal lá que ele já faz o cálculo, tá? Wallace Ribeiro. Bom dia! Então, por exemplo, eu estou em busca de fechar com uma rede de mercado grande e uma rede de academia grande também. Eu teria seu suporte para conseguir fechar com esses empresários? Conversar com eles não é fácil. Então, a ideia é que você, Wallace, procure primeiro ajuda, né, cara, no teu upline ali. Ele precisa saber do produto, tá? Mas sim, cara, a gente tem eu sou esse apoio na empresa, tá? É que assim, cara, hoje eu tenho focado, sendo bem sincero para você, eu tenho tentado filtrar para atender clientes de R$ 300.000 para cima, tá? Por quê? Porque clientes menor que isso, cara, por incrível que pareça, essa galera que está na nossa rede, são 25 mil pessoas indo atrás de venda, é muito que tem. E eu não consigo atender. Então a gente tenta explicar para o cliente, dar um auxílio, né, falar o que ele tem que fazer. Até por isso a gente está tendo esses treinamentos aqui para poder capacitar vocês para estar lá na ponta sozinho com esses caras. Porque senão eu não dou conta de atender todo mundo, tá? Mas sim, cara,
com certeza a gente pode dar um apoio para você, explicar o que você tem que dizer. Tá? Se tem alguma proposta que eles exigem de forma diferente, a gente pode montar, tá bom? Mas tecnicamente, cara, é usar o aplicativo, é rodar a proposta que está no aplicativo, tá? E pôr em prática tudo que a gente está começando a ensinar para vocês aqui para conseguir atender essa turma de uma forma mais profissional e conseguir fechar negócio, beleza? Aqui, José Luciano de Araújo. Se o cliente fez o pagamento em atraso, mesmo assim não tem em mãos o comprovante, seja impresso ou comprovante virtual dentro do banco dele, como fazer para o compliance avaliar? Luciano, cara, não tem o que fazer. A gente precisa do comprovante de pagamento, tá? Aí o compliance, você vai falar para o compliance que não tem esse comprovante, aí tem que ver se eles vão abrir uma exceção de receber essa informação via concessionária, tá? Mas eu não posso cravar isso para você, tá bom? Marcos Rodrigo, a isenção do ICMS pode ser usada ali na hora da venda? Esse procedimento é totalmente dependente do cliente ir atrás? Exato. O cliente tem que ir atrás para conseguir essa isenção, beleza? Mas a gente não, na verdade, a gente nem coloca isso na nossa margem de desconto porque não é a gente que faz, né? É o cliente que precisa buscar essa isenção no órgão público, tá? Matheus Pires, no intervalo até ele começar a receber o desconto da Alexandria, como ele paga a conta de energia, ele continua pagando a conta da concessionária normal, tá? Então, enquanto ele não recebe a nossa fatura, ele vai pagando a concessionária. Depois que isso foi resolvido, né, que ele recebeu a nossa fatura, ele passa a pagar a nossa conta e deixa de pagar da concessionária. Em alguns casos, ele vai deixar de receber da concessionária, em outros casos, ele vai receber a conta da concessionária zerada. Tá? Então, conta isso aí é dessa forma. Beleza, Matheus? Vamos lá aqui para a próxima. Zenaide, ou Zenaide Ferreira. Robinho, se tiver alguém que entrou, pagou a taxa de R$ 99,90, né, que agora já é 199, né? E entra no aplicativo, pagou a mensalidade, não conseguir ir em frente e querer parar. O que ele tem que fazer? Até porque ele não está dando conta de se resolver e quer parar. Você consegue explicar, por favor, o que ele tem que fazer? Olha, se passou dos 7 dias, ele não tem que fazer, ele para, mas ele não consegue reaver o dinheiro, tá? Agora, se dentro dos 7 dias ele teve algum problema, ele quer tentar reaver esse dinheiro aí, ele tem que entrar em contato com o suporte e passar essa informação para poder resolver a questão dele, tá bom? Agora, se passou dos 7 dias, não tem que fazer. Ele pode parar, mas ele não consegue mais reaver o dinheiro, tá bom? Vamos lá, Alexandre Rezende. Robinho, mas tem clientes aqui em São Paulo, empresas que estão no grupo B e consomem mais de 7.000 quilowatts. Estão com o biooptante nesses casos? Alexandre, 7.000 quilowatts não significa que é mais de 1.000 volts, tá? Então, quando a gente fala de voltagem, a gente está falando da voltagem que a gente tem na residência ou na empresa, por exemplo, a 110 volts, né, 127 volts, 220 volts, e aí ele vai crescendo. Então, se ele não passa de 1.000 volts, ele não tem necessidade de ir para alta tensão. Tá? Agora, se ele precisa de mais de 1.000 de voltagem, tá, ele precisa ir para alta tensão. Então, o quilowatt-hora é o que ele consome de energia, mas não necessariamente numa voltagem acima de 1.000, tá bom? Então, meio complicadinho isso daí, mas voltagem é diferente de quilowatt-hora, tá? Então, ele pode ter o consumo, não tem problema, tá? Mas se ele estiver dentro da voltagem da baixa tensão, ele pode ficar em baixa tensão, beleza? Tá na pilha, vamos ali. Maurício. Robinho, quando eu fecho com um CNPJ, na hora que é feita a assinatura, já é solicitado para anexar o contrato social ou tem que anexar depois? Se for depois, como fazemos esse anexo? Isso, Maurício, já respondi perguntas acima ali parecido. De fato, cara, você vai acessar a sua venda depois do dashboard e subir esse contrato social por lá, beleza? Na hora não pede. Show? Samarone Rodrigues. Caso for fazer o trabalho na rua, a empresa tem modelo de camisetas e crachá? Sim. Entra na nossa comunidade, Samara. Samarone, né? Desculpa. Entra na nossa comunidade lá, a gente vai disponibilizar o link, né, do nosso Drive, você acessa, e aí você vai encontrar a camiseta, vai encontrar o crachá, vai encontrar o cartão,
Tudo que você precisa para fazer esse trabalho vai estar lá, beleza? Jamison Linhares. Bom dia, Robinho. O cliente que já consome 100 volts está no B3. Como fazer para passar para o grupo A? Acho que ele quis dizer 1000 volts aqui, né? Ele vai ter que entrar em contato com a concessionária para fazer esse trâmite, tá? É tudo via concessionária isso daí. Transformador, todos os padrões que precisam ser corrigidos, relógios, é tudo com a concessionária, tá bom? Certo. Júlio César. Cliente Grupo A em São Paulo, capital, Mercado Livre de Energia. O desconto gira em torno de... Depende, né? Nós temos que fazer, cada caso é um caso, tá? Depende da demanda contratada, vai depender um pouco de consumo ponta fora ponta, então a gente precisa jogar no aplicativo a fatura para de fato ter o desconto exato ali, tá? Mas né, ele pode chegar, como a gente tem dito, até 40% de desconto, tá, Júlio? Mas a gente precisa rodar a simulação, cara, para saber exatamente aí eu perto, né, cara? Cada caso é diferente um do outro, tá? Fábio Araújo. Bom dia, Robinho, tudo bem? O ICMS apenas na conta da Enel ou é em toda São Paulo, Rio Grande de São Paulo? Exemplo, EDP. Cara, tudo que é São Paulo capital tem a isenção, tá? E aí é só procurar o órgão público para fazer. São Paulo capital, São Paulo interior não vale. Paulo Grande São Paulo, tá ok, é isso mesmo. Adilson Mendonça, bom dia, sou do Rio de Janeiro. Você sabe a média de desconto que consigo para clientes da Light? Normalmente, cara, o Rio de Janeiro, da última vez que eu vi aqui, 5%, tá? 5% na Light, mais isenção de bandeira tarifária. Beleza? Roberto Mendonça. Já foi dito que o desconto é no valor total da fatura, mas agora ficou mais claro o que é sobre o TE. Estou certo? Posso falar que o desconto é sobre o valor total da fatura para o cliente? Aqui são 12% de desconto. Se minha fatura for de 350, teria um desconto de 12% sobre os 350. Exatamente isso, Roberto. O nosso desconto é sobre o valor total da fatura, tá? A nossa comissão que é sobre o faturável, no caso aí o TE, tá bom? Mas o desconto do cliente é sobre o valor cheio da fatura. No caso, os descontos disponíveis na região são estipulados pela distribuidora. Cara, é um conjunto de fatores para determinar o desconto, tá? Vai depender de onde a gente está buscando essa energia, quanto que está sendo cobrado nessa energia, a disponibilidade de usinas nessa região, tá? Então, tudo isso determina. Se é uma região que tem muita usina, a gente tem competitividade de preço, a gente consegue pagar mais barato e dar mais desconto. Se a gente está numa região que não tem muita usina, obviamente que essa usina ela vai cobrar mais caro, então a gente consegue oferecer menos desconto para o cliente, tá? Então, um lance aí um pouquinho de oferta e demanda, tá? Para determinar o desconto. Nivaldo Santiago. Olá, Robinho. É, me chamo enfim, não entendi. Me chamo Nivaldo, sou de Manaus. Tenho um pastor com 40 igrejas de R$ 250, média consumo. Pode cadastrar para desconto? Se ele tem R$ 250 de pagamento ali e mais de 200 quilowatts de consumo, ele pode sim cadastrar nas igrejas, tá? Sem problema nenhum. Lembrando que para essa questão da igreja aí, ele precisa subir uma ata, né, provando que ele é o representante legal aí, o presidente, e aí que ele assina, tá bom? João Silvério. Fabinho, bom dia. Quero agradecer pelo excelente treinamento e a empresa poder disponibilizar eles. Bom, cara, tamo junto e a gente só quer melhorar com tudo isso daí, tá bom? Valeu, obrigado. Rudney Barcelos. PJ pede o contrato social. Uma responsável por condomínio disse que não tem isso. Só tem a ata de reeleição. Pode ser isso, exatamente. Para condomínio, em caso de condomínio, pessoal, não tem contrato social, a gente precisa da ata daí, tá? Temos que passar a ata para o compliance validar. Show de bola. Luiz Lima. Em relação às faturas, a da Enel e da Alexandria, o que o cliente irá pagar na Enel, tá? Olha, no nosso modelo aqui, o cliente, depois que ele recebe a injeção, ele não paga mais a da concessionária, tá? Então, ele vai pagar a concessionária, mas através do nosso sistema de pagamento, tá bom?
Então, quando ele começa a receber a nossa fatura, ele para de pagar a da concessionária. Beleza, Luiz? Gedalias Eduardo, é isso? Ou Gedalias, enfim. Gedalias, talvez, né? Dando só um bom dia ali. Jamison Linhares. Cliente que consome mais de 1.000 watts. Essa aqui já respondi. Bom dia, já peguei uma conta de 33 mil do grupo B1 aqui em São Paulo, capital. E o desconto foi de 5%. Por que isso acontece? Porque o cliente não está no grupo A. Nonato, ele não está no grupo A porque talvez ele optou não estar, tá? Ele pode ser um B optante, né? Pode ser que ele está pagando aí preço de grupo A, pode ser que ele tenha uma demandinha contratada, mas não precisou fazer a alteração, tá? Então tem essas opções, às vezes, aí na concessionária, a gente chama de B optante, tá? E, enfim, ele vai determinar, né, essa troca, né, cara? Se a operação dele está tocando ali, não está caindo energia, não está tendo pico de luz, ele está decidindo ficar aí, ele pode tocar o barco, tá bom? Então, uma questão de. Talvez ele não conseguiu ainda investir o dinheiro que é necessário para fazer a troca. Enfim, daí temos que ver, dar uma olhada na fatura dele para entender de fato o que está acontecendo ali, tá bom? Normalmente a fatura responde, tá? Vai trazer informações ali que a gente precisa para entender o que está acontecendo, beleza? Mas é legal você falar, cara, que ele tem 5% mais isenção de bandeira, no volume de 33 mil reais, ele vai ter um bom desconto, tá bom? 5%, né? Meu pai já dizia, em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, em São Paulo só a gente atua com desconto, tá? Então, se ele não quiser os 5%, ele vai ficar pagando cheio, não tem nada melhor que isso, beleza? Vamos aqui, pessoal, vou responder as três últimas. Olha lá, o Marcos disse que ele viu o DMIC no Google ali, é a duração máxima de interrupção contínua. Provavelmente passou o valor e deu desconto. Pode ser? Duração máxima de interrupção contínua, eu falo, cara, esse mercado de energia a gente nunca vai entender de tudo, uma doideira. Maravilha, obrigado, Marcos, pela proatividade aí. José Tartarelli, se uma pessoa morava na residência já há um tempo, mas só agora transferiu para o seu nome, vai ter restrição? Não, se ela tiver em dia com a concessionária, não. Né? Ela só vai conseguir transferir se estiver em dia, né? Se eu não me engano. Não, não necessariamente, né? Enfim, deixa eu lembrar aqui, de fato, se o cliente anterior lá ficou com débito, né? Eu acredito que ele consiga transferir, e uma vez que ele transferiu e já tem uma média ali, pelo menos de um mês rodando, ele consegue entrar no nosso procedimento se ele tiver tudo em dia certinho com os padrões, tá? De exigência aqui da nossa empresa, tá? Bárbara Chagas. Como enviar no mesmo momento do cadastro comprovante de pagamento? Esse aqui já foi respondido no grupo, então você precisa ir lá no dashboard, né? Acho que encontrar sua venda e subir lá esse comprovante. Eu vou responder a última aqui, pessoal. Um anônimo perguntou aqui: Bom dia, gostaria de saber, por favor, se a associação a ser indicada pela Alexandria Ásia já existe ou será uma das associações formadas por clientes? Pergunto porque nos termos e condições do site da Alex menciona associação do cliente, tá? Não, na verdade, é uma coisa separada da outra, tá bom? Essa associação que a gente fala Ásia é um pool das nossas próprias usinas, tá? Então, nós temos usinas geradoras, né? Nós temos as usinas que nós comercializamos. Então, isso, a Ásia é esse pool, né, essa cooperativa nossa, tá? Não tem nada a ver com a associação do cliente, beleza?